partir de agora, no ar, Jornal Cidade. Você ficará sabendo dos últimos acontecimentos locais, regionais e nacional. Apresentação, Ronaldo Alves. Muito bom dia, queridos ouvintes, bom dia, internautas. Razão de ser do nosso trabalho. Bom dia, amigo Saulo Alfaiate, bom trabalho. A direção geral de Maurílio Donizete Silva. Quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Destaques principais da edição de hoje. Acidente com vítima fatal na rodovia que liga Iturama à União de Minas. Iturama, destaque para o calendário de vacinação contra a Covid-19. Urologista Dr. Paulo fala sobre câncer de próstata. Governo de Minas prorroga campanha nacional de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação. Campina Verde a notícia. Em instantes você saberá todos os detalhes nesta edição do dia 4 de novembro. Destaque primeiro: deputados aprovam PEC dos precatórios em primeiro turno. Por 312 votos a 144, 4 a mais do que o mínimo necessário, a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quinta-feira o texto base da proposta de emenda à Constituição número 32, a PEC dos precatórios, que autoriza o governo federal a furar o teto de gastos e a parcelar precatórios que obrigatoriamente deveriam ser quitados no ano que vem. Antes da votação em segundo turno, os parlamentares ainda têm que aprovar os destaques, o que pode acontecer nesta quinta-feira durante o dia ou na sexta-feira. Com a aprovação, que ainda precisa de mais 2 votações no Senado, o governo espera abrir 91 bilhões e 600 milhões de reais ao orçamento do ano que vem e usar parte desse recurso para viabilizar o Auxílio Brasil, o programa social que vai substituir o Bolsa Família. O governo diz que vai utilizar o excedente de caixa da seguinte forma: 50 bilhões para reforçar o orçamento do novo programa, o Auxílio Brasil. 24 bilhões vão ser utilizados para ajustar benefícios vinculados ao salário mínimo. Os cerca de 10 milhões excedentes devem servir para garantir o pagamento de emendas parlamentares, obras e investimentos e para reajuste de servidores, além de assegurar o auxílio prometido pelo presidente Bolsonaro aos caminhoneiros. Uma manobra do presidente Arthur Lira, que mudou o regimento e permitiu que parlamentares que estivessem fora do país votassem online, permitiu que o governo conseguisse os votos necessários. Agência Rádio Web, de Brasília, Humberto de Campos. Jornal Cidade, destaque para Boletim Covid. Segundo o Boletim Covid em Iturama, são 8 casos suspeitos, 10.509 casos descartados, 6.418 casos confirmados, nenhum caso confirmado nas últimas 24 horas, um paciente internado fora do município, 6.178 pacientes recuperados, 240 óbitos confirmados. Portanto, subtraindo o número de óbitos e casos confirmados, pacientes recuperados e óbitos, não temos nenhum caso em Iturama. Fluxograma ala Covid, a cada 24 horas, 16 pacientes foram atendidos, nenhum paciente internado, aguardando transferência, paciente transferido, alta hospitalar, óbitos, nenhum caso. Estamos somente com o número em Iturama que nós devemos continuar a fazer a nossa parte para continuar a superar a pandemia. Ministério Público do Trabalho é contra reduzir idade mínima para trabalho de adolescentes é destaque.
O Ministério Público do Trabalho divulgou manifestação contrária à proposta de emenda à Constituição 18 de 2011. O texto está na pauta para votação na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. Se aprovada, a proposta permitirá que adolescentes a partir de 14 anos possam trabalhar em regime de tempo parcial. De acordo com a procuradora do Trabalho, Luciana Coutinho, a PEC é totalmente inconstitucional. É algo nefasto. Esse contrato jamais poderia ser equiparado ao que é o contrato de aprendizagem profissional. Nossa Constituição prevê a aprendizagem profissional a partir dos 14 anos como uma exceção ao marco legal, justamente porque este é um contrato de trabalho especialíssimo, protegido. Para o MPT, PECs que visam reduzir a idade para o trabalho no Brasil reforçam o mito de que crianças e adolescentes pobres têm apenas duas opções de vida: trabalhar ou se envolver com a criminalidade. Luciana Coutinho alerta para os prejuízos diante da redução da idade para o trabalho. A redução da idade mínima para o ingresso no mercado de trabalho é mais uma tentativa de impor a adolescentes, em geral pobres, negros e periféricos, a exclusão social e a perpetuação da pobreza, afastando-os da mobilidade social que vem da educação e do gozo de direitos básicos e essenciais para o pleno desenvolvimento humano. O STF julgou por unanimidade improcedente uma ação que questionava a validade da Constituição, que fixa a idade mínima para o trabalho em 16 anos. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. 10h39 em Iturama, destaque para Novembro Azul no Jornal Cidade. Criada na Austrália em novembro de 2003 para conscientizar sobre a importância da prevenção contra o câncer de próstata, a campanha Novembro Azul completa 18 anos em 2021. A iniciativa serve para incentivar a visita regular ao urologista para os homens com idades a partir dos 40. Por se tratar de uma doença que estabelece e aumenta a sua gravidade de acordo com a multiplicação de células defeituosas, os médicos recomendam fazer o exame preventivo todo ano, principalmente quem já tem histórico familiar de câncer de próstata. Por recomendação da Organização Mundial da Saúde, os cuidados com a prevenção sempre começam pelos exames de rotina. A campanha mostra que os homens devem levar em consideração que, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, cerca de 60 mil casos de câncer de próstata são detectados todos os anos, além de mais de 13 mil óbitos. Exames preventivos, atividade física de rotina e alimentação saudável são sinônimos de prevenção. Valorize sua saúde, valorize a vida. Campanha Novembro Azul, Ciemaco Rio 2021. Daqui a pouco nós temos a primeira parte de uma importante entrevista com o urologista Dr. Paulo Carvalho. Você deve acompanhar e saberá tudo sobre o câncer de próstata. E atenção, nascidos em março podem sacar a 7ª parcela do auxílio. É notícia importante. Quem recebe o auxílio emergencial já pode sacar a 7ª parcela. Nesta quinta-feira, o valor está disponível para a retirada das pessoas nascidas em março. Quem faz aniversário em janeiro e fevereiro já teve o saque liberado. A retirada é feita nas agências da Caixa, terminais eletrônicos do banco e lotéricas. O auxílio emergencial é limitado a uma pessoa por família. Mulher, chefe de família monoparental tem direito a R$ 375. Quem mora sozinho recebe R$ 150 e a cota para os demais é de R$ 250. O calendário de retirada do dinheiro segue até o dia 19 deste mês, de forma escalonada para evitar filas e aglomerações nas agências. De Brasília, Sandra Fontela. Atenção, ouvintes e internautas, Quiosque da Mazé, agora aberto de segunda a sexta, das 7 às 22 horas. Onde você tem o melhor café da manhã, com aquele delicioso pão de queijo caseiro e ainda café expresso e cappuccino. Quiosque da Mazé,
salgados quentinhos com massa de mandioca, sucos naturais, água de coco, picolé e tozinho e sobremesa. A partir das 11 horas, servimos almoço com muitas variedades, servido na mesa. Temos 2 tipos de marmitex para viagem, quiosque da Mazé, o melhor atendimento da cidade, uma família para bem atender a sua família. Estamos esperando por você de segunda a sexta, das 7 às 22 horas, na Rua Cidade do Prata, esquina com a Avenida JK. Em instantes estaremos de volta. ZYX 332, canal 200, operando nos 87,9 MHz. Cidade Iturama, Minas Gerais. Cidade, aqui é o seu lugar. Apoio Cultural. Sua casa merece qualidade, segurança e garantia. Materiais elétricos, hidráulicos, máquinas e ferramentas. Na Brastek tem atendimento diferenciado, produtos de qualidade. Se você vai construir ou reformar, na Brastek você vai encontrar. Na Brastek tem. Você acabou de ouvir Apoio Cultural. Estamos de volta com o Jornal Cidade. Acidente com vítima fatal na rodovia que liga Iturama à União de Minas. Na manhã de ontem, um veículo Fiat, após colidir com um caminhão, capotou e um senhor de 73 anos veio a perder a vida. Sargento Mariano traz os detalhes para nós desta lamentável ocorrência. Muito prazer, nós vamos trazer para cumprimentar os ouvintes da Rádio Cidade, os amigos Sargento Mariano. Prazer imenso, Sargento, após suas férias merecidas de volta ao trabalho. Bom dia. Bom dia, Ronaldo Alves, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer estar de volta à atividade após as minhas férias. E um prazer também enorme estar trazendo informações dos atendimentos do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Iturama e região. Gostaríamos, Sargento Mariano, que nos falasse com relação ao acidente com vítima fatal próximo à União de Minas. Nós atendemos uma ocorrência de capotamento de veículo de passeio na data de ontem, por volta das 10 horas da manhã, na rodovia que liga Iturama à União de Minas. No local, um veículo Fiat Uno, realizando uma ultrapassagem a um bitrem, caminhão, se deparou com uma motocicleta vindo em sua direção. Para não bater de frente com essa motocicleta, o motorista do Fiat Uno jogou o veículo na frente do caminhão, com a sua roda traseira veio aí a colidir com o caminhão, fazendo com que o veículo de passeio rodasse na pista, saísse da mesma vindo a capotar. No local, 2 vítimas, ambas do sexo masculino, uma vítima de 71 anos e a outra vítima de 73 anos. O Corpo de Bombeiros compareceu ao local, onde deparou com a vítima já em óbito, a vítima de 73 anos, o veículo placa de Iturama, e uma vítima havia sido transportada pela ambulância da cidade de União de Minas para a unidade de saúde daquela cidade, para a estabilização da vítima, e posteriormente foi transportada aí para o pronto-socorro de Iturama, onde ficou aos cuidados da equipe médica daquela unidade de saúde. A vítima, que foi transportada para o pronto-socorro de Iturama, encontrava-se consciente e desorientada, com apresentação de TCE, trauma crânioencefálico, apresentando escoriações pelo corpo. Compareceu ao local a perícia técnica da Polícia Civil, na pessoa do perito Guilherme, que realizou os trabalhos periciais no local. A Polícia Militar Rodoviária também compareceu ao local para os trabalhos de praxe. O Corpo de Bombeiro retirou, então, após os trabalhos periciais, a vítima que se encontrava em óbito de dentro do veículo, repassada, então, à funerária, a qual transportou aí o corpo à cidade de Iturama. Essa foi a ocorrência que nós atendemos de maior gravidade, na data de ontem, por volta das 10 horas da manhã. Algo mais a acrescentar, alguma outra ocorrência? Se não, os microfones da Rádio Cidade à inteira disposição
para suas despedidas, agradecendo pela atenção que sempre teve para conosco. O Corpo de Bombeiro orienta os condutores de veículos da nossa região que tenham cuidado nas ultrapassagens, realmente fazer as ultrapassagens somente quando tiver 100% de certeza que poderá fazer ali uma ultrapassagem segura. Em caso de dúvidas, por mais pequena que seja, o ideal é não realizar a manobra de ultrapassagem, esperar o momento mais oportuno, aonde vai ter ali 100% de certeza que fará uma ultrapassagem segura e realmente iniciar a sua ultrapassagem com segurança. O Corpo de Bombeiro teve um feriado prolongado consideravelmente tranquilo em relação a ocorrências de grande vultos. Atendemos várias ocorrências corriqueiras e, graças a Deus, podemos considerar um final de semana tranquilo, né, para feriado prolongado aqui na cidade de Iturama. O Corpo de Bombeiro fica à disposição da população no número 193. Qualquer ocorrência, qualquer dificuldade que tiver, pode estar acionando esse número. O Corpo de Bombeiro estará fazendo frente aí às demandas aí apresentada à corporação. Ouvimos, portanto, com exclusividade o Sargento Mariano, que após o retorno das merecidas férias, traz as informações e as ocorrências no trabalho brilhante do Corpo de Bombeiros de Iturama. 10h48, cronograma de vacinação contra a Covid em Iturama. Muitos podem receber a vacina. Vamos à primeira parte, que é para jovens de 12 a 17 anos. Segundo o cronograma de vacinação, hoje nós temos quinta-feira, dia 4, a partir das 13h30, até durar o estoque de vacinas, é obrigatório o acompanhamento dos pais ou responsáveis de 12 a 17 anos em todos os postos de saúde de Iturama. Além de ser obrigado os pais ou responsáveis a acompanhar o jovem de 12 a 17 anos, é preciso um documento pessoal com foto, CPF, cartão SUS e cartão de vacinas. Portanto, hoje, a partir das 13h30, em todos os postos de saúde de Iturama, de 12 a 17 anos, podem receber a vacina. Daqui a pouquinho, nós temos mais informação sobre o cronograma de vacina. Volume de mortes por Covid-19 no Brasil cai 41% em 2 semanas. A média móvel de mortes provocadas pela Covid permanece em queda e encolheu 41% nas últimas 2 semanas. Nesta quarta, foram informados 164 óbitos no Brasil. Esse número atualizou a média para 222 registros diários. 14 dias atrás, esse saldo era de 379 mortes por dia. Os números constam de levantamento do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Não foram atualizados os dados da Paraíba nessa última rodada. O total de vítimas da pandemia agora é de 608.235. Também foram informados 14 mil casos no último período. O país passa de 21.800.000 infecções. As nações com mais mortes pela doença nas últimas 24 horas foram Rússia, Estados Unidos e Ucrânia. Em novos casos, a liderança ficou com Estados Unidos, Reino Unido e Rússia. A agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira. Jornal Cidade, destaque para cronograma de vacinação contra Covid-19. Dose de reforço também hoje para idosos com 60 anos ou mais e profissionais da saúde. Todos devem ter intervalo de 6 meses da segunda dose. Todas as unidades de saúde de Iturama e Alexandrita estarão aplicando a dose de reforço hoje também, além de jovens de 12 a 17 anos, para idosos de 60 anos
mais profissionais de saúde. É necessário documento pessoal com foto, CPF, cartão SUS, cartão de vacina e o documento comprobatório, contra-cheque atualizado ou carteira de trabalho. E ainda hoje, o cronograma de vacinação para antecipação imediata. Atenção, a segunda dose também hoje para quem recebeu a primeira dose de AstraZeneca, laboratório Pfizer, até o dia 10 de setembro, 10/9. Favor procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência para receber a segunda dose que foi antecipada. É necessário documento pessoal com foto, CPF, cartão SUS e cartão de vacinas. Parabéns à Secretaria de Saúde pela agilidade nas vacinas em Iturama. E atenção, destaque para o trabalho e a liberação de verba do deputado Raul Belém para a região. Olá, meus amigos, minhas amigas da cidade do Prata, de todo o Triângulo Mineiro, Uberlândia. Hoje nós estamos aqui no Prata, com o governador Romeu Zema, ao lado do nosso prefeito Chechel, para anunciar a obra da MG 497, que é Prata Uberlândia. A recuperação, toda a recuperação dessa rodovia que está em péssimo estado, será feita pelo estado de Minas Gerais. Essa rodovia que eu preciso fazer um reconhecimento justo do trabalho que o deputado Luiz Humberto fez enquanto deputado para que essa obra saísse. Graças a Deus a empresa já está licitada e a previsão de início de obras é janeiro. E se Deus quiser, essa obra irá ser importante, especialmente para poder salvar vidas, porque nós sabemos que as condições têm provocado acidentes, vem agora o período chuvoso, então nós precisamos dessa recuperação dessa rodovia, que é muito importante aqui para a nossa região, e é uma rodovia que já tem um projeto de lei, meu, assinado por todos os deputados da casa, deputado Luiz Humberto Carneiro, esse grande líder, esse grande homem público que nós precisamos lembrar com carinho, e sempre tendo ele como uma direção para aqueles que querem seguir na vida pública com seriedade, com honestidade. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar trabalhando junto por Minas Gerais. Como nós sentimos falta de um deputado estadual em nossa região. No passado, nós tivemos o deputado Zé Maia. Infelizmente, nossa região está órfã de deputado estadual, porque nós temos o caso da rodovia MG 255, que é estadual, é do governo de Minas. E veja a situação que se encontra. Intransitável, buracos e mais buracos, perigo e mais perigo para os motoristas que são obrigados. Não tem como fugir de ir pela MG 255. Nós temos que realmente, no próximo ano, alertar para esse detalhe. Não podemos ficar sem nenhum deputado estadual na nossa região. Somos muitos eleitores. A comarca, a região, dá para eleger tranquilamente até 2 deputados estaduais. E não temos nenhum deputado estadual da região, legítimo representante, que fale pela nossa região. Se tiver, resolva o problema da MG 255 para calar a imprensa e a voz de todos nós que estamos sofrendo terminantemente com esta vergonha, esse descaso, este abandono da MG 255. Tribunal de Justiça de Minas Gerais publica este mês edital para antecipação de precatórios. A Central de Precatórios do Tribunal de Justiça vai publicar o segundo edital deste ano,
com dotação orçamentária de 215 milhões de reais para pagamentos a credores que aceitam receber valores devidos com desconto. O presidente do tribunal, desembargador Gilson Soares Lemes, já havia homologado, em outubro, o plano de pagamento dos precatórios para o ano que vem. Serão quase R$1 bilhão. Na primeira publicação, o governo do estado disponibilizou cerca de 212 milhões de reais para pagamentos antecipados a cerca de 1.250 credores, uma economia de quase 63 milhões de reais para os cofres estaduais. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. E atenção, queridos ouvintes e internautas, destaque para Varginha. É a cidade onde nós tivemos um problema sério nesse final de semana, no domingo. Promotores irão apurar legalidade de ação contra Novo Cangaço, onde 26 bandidos foram mortos. Confira. Subiu para 19 o número de corpos identificados pela perícia da Polícia Civil de Minas num esforço de investigação para apurar desdobramentos da ação que culminou com a morte de 26 pessoas em Varginha. A operação da Polícia Militar, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, ocorreu no último domingo, contra uma frente criminosa chamada de Novo Cangaço. Os exames de impressão digital foram feitos pelo Instituto de Identificação da PCMG e pela Polícia Federal. 16 corpos foram liberados para familiares a partir da entrega de documentação comprovando o vínculo familiar. O Ministério Público de Minas Gerais designou uma comissão para acompanhar os trabalhos de apuração da operação. Segundo o promotor Igor Serrano, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, o Ministério Público vai trabalhar em duas frentes. Uma para apurar a atividade da própria organização criminosa na cidade e outra para verificar a legalidade da ação do Estado, ou seja, se houve abuso dos policiais. A operação já está além do campo da polícia judiciária investigativa. Políticos usam as redes sociais e palanques para ganhar holofotes diante da repercussão do caso, que ganhou projeção nacional desde domingo. Uns festejando a morte dos suspeitos, outros pedindo apuração mais criteriosa. A polarização da política não tem contraditório, muito menos terceira via. Só há o certo ou o errado, dependendo do ponto de vista. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Renato Franco. Portanto, aí está a situação de Varginha. Se fosse policiais que tivessem morrido, eu gostaria de saber como seria realmente a apuração dessas autoridades. Destaque para Frutal. Prefeito Frutal fala nesta reportagem sobre o trabalho. Prefeito Bruno. Esse injetor, que também vai na manutenção aí da nossa frota da prefeitura, hoje está licitado aqui na prefeitura de Frutal, esse injetor, por R$ 369,30. R$ 369,30 esse injetor. Nós encontramos este mesmo injetor aqui em Frutal por R$ 65. É um absurdo realmente como as pessoas têm de coragem de superfaturar com dinheiro público do povo. Veja você, o que a denúncia que o prefeito Bruno traz daquilo que foi feito no passado. Um injetor foi licitado, pago R$ 369,30. Encontrou-se um ano depois, na própria cidade de Frutal, por apenas R$ 65. É um absurdo. Destaque no Jornal Cidade: Anvisa recebe dados da vacina contra Covid-19 em formato de spray. A Anvisa recebeu nesta quarta-feira os primeiros dados referentes ao processo de desenvolvimento da proposta da vacina contra a Covid-19 em formato de spray. Os dados foram apresentados na forma de submissão contínua. A vacina em spray ainda está em fase pré-clínica, ou seja, nas etapas de laboratório e testes com animais. Essa etapa acontece antes de se avaliar a possibilidade de testes com humanos. O projeto
é do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, o INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Na submissão contínua de estudos clínicos, as universidades envolvidas na criação de vacinas contra a Covid-19 podem apresentar os dados de desenvolvimento à medida que vão ficando prontos. O objetivo é que a Anvisa possa conhecer os dados sobre a proposta de estudo antes mesmo de os desenvolvedores finalizarem o protocolo clínico e os detalhes da vacina poderá vir a ser testada no país. Com isso, será possível dar agilidade aos pedidos de autorização de estudos quando estes estiverem prontos para serem analisados. Saúde, um serviço do Conselho Federal de Farmácia. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Norberto Notari. Jornal Cidade, bom dia especial para o internauta Antônio Gomes. O nosso bom dia, o agradecimento pelo carinho. Internauta Antônio Gomes, sempre conosco. Açougue Tiradentes, onde você, ouvinte internauta, tem a certeza que está levando para casa o melhor para a sua família. O lugar certo e ideal para comprar carnes de qualidade selecionada com o menor preço e o melhor atendimento. Agora a direção é do amigo Rodrigo, o popular Tirrufes. Açougue Tiradentes, carnes bovinas, suínas, frangos e linguiça. Temos hambúrguer artesanal, linguiça recheada, almôndegas, rocambole, linguiça de porco caipira picada na faca, kit feijoada. Aberto de segunda a domingo e aos domingos uma variedade de assados, frango assado recheado e tradicional, costela e joelho de porco. Lembre, o segredo de um bom churrasco está na escolha da carne. A direção agora é do amigo Rodrigo, o popular Tirrufes. Diz que entrega 3415-0073 ou pelo WhatsApp 998322668. Em instantes estaremos de volta com a importante entrevista com o urologista médico Dr. Paulo Carvalho, falando sobre a próstata. Este mês de novembro, que é o mês azul, nós mantivemos contato e todos os detalhes na entrevista que será levada ao ar hoje e amanhã. ZYX 332, canal 200, operando nos 87,9 MHz. Cidade. Iturama, Minas Gerais. Cidade, aqui é o seu lugar. Apoio Cultural. JB, aqui tem sempre o melhor pra você. No Black Feirão, no Supermercado JB, as ofertas estão demais. Direto da roça pra sua casa. Maçã Fuji Extra, só R$ 3,99. Ovos brancos extra, bandeja com 20, R$ 7,99. Alho roxo extra, cada 100 gramas, R$ 1,49. Tomate extra quilo, R$ 4,99. Mamão papaya extra quilo, R$ 3,49. Banana nanica extra quilo, R$ 1,99. Sempre com você. Cidade. Se você quer o carro perfeito para a sua vida, hoje é o seu dia. Estou te esperando. Mosquito Veículos. Trabalhamos com veículos de procedência e temos opções de financiamento com parcelas que cabem no seu bolso. Venha nos visitar e conhecer as melhores condições. Você merece mais conforto e tranquilidade para a sua vida. Mosquito Veículos. Carros novos e seminovos com as melhores condições do mercado. Não deixe para amanhã. Venha hoje e tome um café com a gente. Fone 999748701 e 3411-1865. Avenida Alexandrita, 2033. Você acabou de ouvir Apoio Cultural. Estamos de volta com o Jornal Cidade. Novembro Azul. Nós mantivemos contato com o nosso amigo médico há 40 anos em Iturama, Dr. Paulo Carvalho, e abordamos com o mesmo com relação à próstata. O câncer de próstata, você saberá todos os detalhes na entrevista que nós levaremos ao ar hoje e amanhã. A primeira parte você vai conferir agora a entrevista exclusiva à Rádio Cidade do médico urologista Dr. Paulo Carvalho.
Neste momento, com muito prazer e muita alegria, nós vamos manter contato com nosso grande e estimado amigo, Dr. Paulo Antônio de Carvalho Silva, urologista, especialista em doenças do rim, bexiga, próstata, doenças venéreas, impotência sexual. Trazemos inicialmente para cumprimentar os ouvintes da Rádio Cidade. Prazer imenso, Dr. Paulo, bom dia. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, amigo Ronaldo Alves. É um prazer novamente estar aqui conversando com vocês e falando também de um assunto de grande interesse público e que deve ser esse o norte dos veículos de comunicação. Então, parabenizo você, Ronaldo, pelo pioneirismo em querer abordar logo esse tema de extrema importância para todos nós. Dr. Paulo, mês de novembro, marcado pelo Novembro Azul, movimento dedicado à saúde do homem e principalmente à prevenção do câncer da próstata. Inicialmente, gostaríamos que nos falasse o que é próstata. Exatamente, Ronaldo. Novembro Azul é uma campanha que visa ao combate e à prevenção ao câncer de próstata. E esse ano, principalmente, a Sociedade Brasileira de Urologia visa não só o combate e a prevenção do câncer de próstata, como também a saúde geral do homem, né, que nós devemos estar preocupados também, nós urologistas, preocupados também com a saúde geral do homem. É uma oportunidade que o homem tem de procurar o seu médico urologista para fazer o exame da próstata e também cuidar da sua saúde geral, relacionado com outros problemas da próstata, outros problemas relacionados com disfunção erétil, relacionados com problema do homem, do bem-estar e também da qualidade de vida do homem. Respondendo também a sua pergunta, próstata é um órgão, mais ou menos do tamanho de uma noz, que está localizado logo abaixo da bexiga urinária e ela é atravessada pela nossa uretra. Portanto, quando a próstata ela está com algum problema, ela reflete em algum problema miccional, alguma dificuldade miccional, alguma ardência, alguma dor. Então vai refletir algum sinal nesse sentido. Dr. Paulo, qual é a função da próstata? A função da próstata é a produção de um fluido, de um líquido, que serve para a condução dos espermatozoides, para a nutrição deles durante a sua caminhada no canal vaginal até o encontro de um possível óvulo na mulher. Então a função da próstata é basicamente essa, produção de um líquido que vai conduzir e nutrir os espermatozoides quando eles são expelidos. Gostaríamos, Dr. Paulo, que nos falasse o que é câncer de próstata e quais os sintomas e sinais. O câncer de próstata é um crescimento desordenado e desorganizado e sem controle das células prostáticas. E com isso ela vai crescendo e apresentando alguns nódulos na próstata, podendo depois, com o passar dos anos, elas dar metástases para outros órgãos, principalmente para os ossos. E o importante é salientar, o câncer de próstata, na fase inicial, ele não tem sintomas. Então a pessoa não percebe que está com um problema. Daí a importância do exame preventivo anual, e é a razão dessa campanha Novembro Azul, para poder detectar esse câncer quando ele ainda não tem sintomas, que é a época em que 90% do câncer de próstata tem cura. Quando você detecta ele na fase inicial
nesse momento ele não tem sintomas. A partir do momento que ele está mais avançado, ele poderá apresentar sintomas, dificuldade para urinar com mais frequência, levantar muitas vezes à noite para urinar, ter que fazer força para eliminar a urina, enfim, a dor para urinar, enfim, é uma série de sintomas, mas que nós... E o objetivo do Novembro Azul, exatamente, como eu repetindo, é detectar o câncer ainda nas fases iniciais, quando ele não tem sintomas. Como é feito, Dr. Paulo, o diagnóstico do câncer da próstata? Então, o câncer da próstata, o diagnóstico é feito através do toque retal, em que o médico faz o exame, o urologista, e ele consegue detectar alguns sinais do câncer. Na palpação, ele com o dedo, ele consegue verificar alguma nodulação, alguma área mais endurecida. E eu gostaria de salientar, Ronaldo, que esse exame é um exame praticamente indolor. É um exame que dura em torno de 6 a 10 segundos, extremamente rápido, e que não deve as pessoas deixarem de fazê-lo quando necessário. Outros exames que a gente faz também para o diagnóstico é o chamado PSA, uma substância, um antígeno, uma proteína produzida pela próstata, que no câncer de próstata poderá estar aumentado, está aumentado. E ele poderá estar aumentado em outras situações não câncer e que o médico poderá fazer a sua interpretação correta. Naturalmente que o diagnóstico final se dá pela biópsia. Quando o médico suspeita do câncer, que ele faz o toque, faz o PSA, eventualmente um ultrassom e suspeita de um câncer, o diagnóstico definitivo é feito através da biópsia de próstata. A partir, Dr. Paulo, de que idade os homens devem fazer exames preventivos do câncer de próstata e qual a periodicidade indicada? Sim, Ronaldo, todos os homens, poderá ser acometidos dessa doença. Geralmente, o câncer de próstata inicia a idade mais frequência do início dela a partir dos 55 anos, 50, 55 anos. Quanto mais velho, quanto mais passar da idade, maior a chance da pessoa desenvolver. Ela aumenta com a idade. A chance de ter câncer de próstata vai aumentando com a idade. Por isso, o exame de próstata deve-se iniciar nessa faixa de idade. E a não ser em pessoas que tenham alguém da família que teve passado de câncer de próstata, ou outras etnias, como a raça negra também, que deve iniciar o tratamento ou a prevenção numa faixa etária mais baixa, na faixa de 40, 45 anos. Portanto, queridos ouvintes, amanhã nós teremos a continuidade da entrevista com o Dr. Paulo Carvalho. Importantíssimo assunto, todos devem saber, principalmente os homens, do câncer da próstata. Mês de novembro, devido à importância, nós procuramos este grande amigo há 40 anos em Iturama, relevantes serviços prestados na área médica, medicina, e amanhã ele fala mais informações sobre o câncer de próstata. Conferindo, Supermercado Dia a Dia informa 11h15, quinta e sexta grill dia a dia. Confira algumas ofertas: frango congelado R$ 9,99, colchão mole R$ 33,99, lombo suíno R$ 18,99, carne moída R$ 24,99, ponta de peito R$ 24,99 na quinta e sexta grill dia a dia. Mas tem mais: farofa da mamãe, todos os sabores, 350 gramas, R$ 4,49. Macarrão Cocal com ovos, pacote de 500 gramas, R$ 2,89.
Café Três Corações tradicional meio quilo, só R$ 9,99. Costelinha de porco, só R$ 18,99. Você compra também na quinta e sexta grill dia a dia. Kit feijoada, R$ 9,99. Estas e outras ofertas, ligue 3415-3400 ou pelo WhatsApp 99770-3400. Momento esportivo em destaque no Jornal Cidade. O esporte é notícia. Olha o galo do meu amigo Dorval da delegacia, nosso amigo do Mondutra. Atlético Mineiro vence e dá mais um passo rumo ao título. Que beleza, Marco Túlio. O Atlético Mineiro deu um grande passo rumo ao título do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, ao bater o Grêmio por 2-1 no Mineirão. Esse resultado faz o Galo abrir 10 pontos de vantagem para o Palmeiras, que é o vice-líder, e 12 para o Flamengo, que é o terceiro, mas tem 2 jogos a menos. Faltando 9 partidas para o fim do torneio, o torcedor já demonstra toda a ansiedade para esse título tão esperado. Afinal, mais de 55 mil pessoas estiveram presentes no Mineirão para fazer uma grande festa e bater recorde no Campeonato Brasileiro. E se nas arquibancadas a ansiedade é total, dentro de campo o Cuca diz como controlar essa euforia. Sim, eu controlo a minha ansiedade fazendo conta, acordando e fazendo conta. Tem que ter equilíbrio nessa altura, sabe? Se você perder a estribeira num resultado que não seja positivo, perca um jogo e perca 2, 3 expulsos e descabele, você acaba tendo mais do que uma derrota. E a gente não precisa disso, a gente tem que manter o equilíbrio. Tem margem para algum tipo de erro. Se isso vier a acontecer, a gente tem que saber administrar. A gente tem muita confiança de seguir firme nessa batida, ainda mais com o apoio do torcedor aí nesses jogos seguintes. E se tudo vem dando certo para o Atlético Mineiro, não podemos dizer o mesmo para o Grêmio, que segue com 26 pontos e é o vice-lanterna da competição, com 7 pontos a menos que o Bahia, que é o último clube fora da zona do rebaixamento. Atlético e Grêmio voltam a campo no próximo fim de semana, em duelos válidos pela 30ª rodada. No sábado tem Grenal no Beira-Rio. Inter e Grêmio se enfrentam às 7 da noite. No domingo, o Galo recebe o América Mineiro às 4 da tarde, novamente no Mineirão. Agência Rádio Web com informações do Campeonato Brasileiro da Série A. Daniela Esperon. Destaque para notícias para você, diretor Maurílio. Renato Portaluppi sabe da pressão e mira título da Libertadores. O empate com o Atlético Paranaense na última terça-feira pelo Campeonato Brasileiro complicou a vida do Flamengo rumo ao líder Atlético Mineiro. E essa igualdade deixa o torcedor rubro-negro na cola de Renato Portaluppi em busca de resultados. Em meio a tudo isso, a final da Libertadores se aproxima. No dia 27 de novembro, em Montevidéu, o time carioca mede forças contra o Palmeiras. E para Renato Portaluppi, o segredo para vencer é trabalhar e confiar. Eu procuro trabalhar diariamente para preparar minha equipe, o meu grupo, podemos dizer assim, para todos os jogos, para todas as competições. Temos um grande adversário pela frente também, que é o Palmeiras. A gente sabe do poder, da força que tem o adversário, que é o Palmeiras. Foi várias vezes campeões e nós temos uma grande torcida. Então nós temos todos esses ingredientes aí para que a gente possa enfrentar o Palmeiras, fazer uma grande final. Qualquer um pode vencer, são duas grandes equipes. Renato Portaluppi teve um ótimo início no Flamengo, mas esse cenário mudou nos últimos jogos, principalmente na eliminação do rubro-negro na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense dentro do Maracanã, onde Renato Portaluppi chegou a entregar o cargo, o que não foi aceito pela diretoria do Flamengo. Ao todo, Renato esteve à frente do rubro-negro em 29 jogos. Foram 20 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Agência Rádio Web com informações do Flamengo, Daniela Esperon. E ainda o Esporte é Notícia. Vinícius Júnior, que não foi convocado por Tite,
dá 2 assistências e Real Madrid vence. Confira. O brasileiro Vinícius Júnior foi decisivo na vitória do Real Madrid por 2-1 sobre o Shakhtar Donetsk em partida válida pela Liga dos Campeões. O brasileiro deu 2 passes açucarados para Benzema marcar os gols do merengue e, com essa vitória, chegar aos 9 pontos na liderança do Grupo D. Carlo Ancelotti falou sobre o desempenho da sua equipe e elogiou o brasileiro. É uma equipe que lo está tentando todos, porque... É uma equipe que está tentando. Acredito que o trabalho que vem sendo feito com todos, Militão e Alaba, não só nessa partida, mas como nas anteriores, não só eles, como todos sabem da qualidade que tem. Eu venho destacando o Vinícius, que tem nos ajudado muito. E o que tenho a dizer é que o Real Madrid é o Real Madrid. Próximo, dizer que Real Madrid é o Real Madrid. Ainda pelo Grupo D, o Sheriff foi derrotado em casa pela Inter por 3-1. E por falar em assistências de brasileiros, Antony foi o destaque na vitória do Ajax sobre o Borussia Dortmund por 3-1 de virada na Alemanha, dando as 3 assistências para os gols da partida. Ainda pelo Grupo C, o Sporting goleou por 4-0 o Besiktas. Pelo Grupo A, o PSG segue na ponta, mesmo depois de empatar com o Leipzig por 2-2. Pela mesma chave, Manchester City contou com a ajuda de Gabriel Jesus para golear o Clube Bruges por 4-1. O brasileiro marcou o 4º gol do City. O Liverpool garantiu a classificação no Grupo B, depois de vencer o Atlético de Madrid por 2-0. Já o Porto empatou com o Milan em 1-1 e assumiu a vice-liderança da chave. Agência Rádio Web com informações da Liga dos Campeões. Daniela Esperon. Na cidade querida de Iturão, 11h23. 11h23. Hoje, quinta-feira, 4º dia do mês de novembro, penúltimo mês do ano de 2021. Nós vamos ao apoio cultural e em instantes estaremos de volta. 11h23. Apoio cultural. Cidade. Da Casa Supermercados. Atenção, hoje é dia da quinta filé da Casa Supermercado. Venham conferir. Peito de frango ave nova, quilo 11,99. Pernil e paleta suína com osso e pele, o quilo 10,99. Peixe tambaqui, o quilo 16,99. Arroz Rosalito 5 quilos, 17,99. Cerveja Heineken 330 ml, 4,99. Coca-Cola 2 litros e meio, 6,98. Quinta filé, elo da casa, sempre o menor preço. Da Casa Supermercados. Adesivos, aqui tem. Placas, aqui tem. Faixas, aqui tem. Banners, aqui tem. Fachadas, aqui tem. Lonas, aqui tem. Impressão digital, aqui tem. Letras caixas, aqui tem. Leal Comunicação Visual, qualidade e rapidez. Fone WhatsApp 34 99977 7779. Avenida Alexandrita 2130, Antiga Cristal. Leal Comunicação Visual. Vai lá! Você acabou de ouvir Apoio Cultural. Estamos de volta com o Jornal Cidade. 11h25 e atenção, ó, advogado da família Bolsonaro diz que caso Adélio será reaberto. O advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef, disse nesta quarta-feira que o TRF1 vai reabrir o caso da facada dada por Adélio Bispo em Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou nesta quarta-feira restrições que impediam a retomada da investigação da Polícia Federal para apurar a existência de supostos mandantes do crime. O Wassef garantiu nesta quarta-feira que há provas de que o crime teve, sim, um mandante. Encomendaram a morte do presidente da República. Adélio Bispo é um assassino profissional que foi cooptado para assassinar Jair Messias Bolsonaro. Adélio Bispo não agiu sozinho, Adélio Bispo não é louco e existem fortes indícios e robusto conjunto de provas que a esquerda brasileira encomendou a morte do presidente Jair Bolsonaro.
Com a decisão do TRF1, foi derrubada uma liminar que impedia a Polícia Federal de colher provas com imagens, apreensão de celular e a quebra do sigilo bancário do advogado Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, que defendeu Adélio. O ACEF acredita na reabertura do inquérito para chegar ao nome de quem, segundo ele, encomendou a morte de Bolsonaro. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos. E atenção, queridos ouvintes e internautas, uma boa notícia: foi prorrogado o prazo da campanha nacional de multivacinação em Minas Gerais. O governo do estado prorrogou a campanha nacional de multivacinação para atualização da caderneta das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. A vacinação é a forma mais eficaz, eu repito, é a forma mais eficaz na prevenção de doenças. Pais ou responsáveis devem levar as crianças e adolescentes até a unidade de saúde mais próxima com o cartão de vacinação para que o profissional da área possa avaliar a situação vacinal e a necessidade da administração de vacina. Hoje, portanto, nós temos de 12 a 17 anos a vacina contra a Covid. Mas se você, pai ou responsável, não atualizou a caderneta de vacinação, procure a unidade básica. É muito importante. Destaque final: metade dos brasileiros vítimas de fraudes já praticou atos ilícitos. Um levantamento realizado com vítimas de fraudes aponta que boa parte dos consumidores lesados também já cometeram algum tipo de fraude contra pessoas, empresas ou contra o governo. Trata-se de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e pelo SPC Brasil, em parceria com o Sebrae. 1 em cada 5 entrevistados que foram vítimas de fraudes nos últimos 12 meses admite ter adotado algum comportamento ilícito. O número corresponde a 3.400.000 internautas. A fraude mais comum é a utilização de serviços de forma irregular, uso de gato em serviços de TV por assinatura, banda larga, luz e telefone, por exemplo, citada por 24%. Em seguida, aparecem a alegação falsa que determinado produto estava anunciado com um preço menor, com o intuito de pagar mais barato, 15% dos entrevistados. Consumir mercadorias dentro da loja e não pagar pelo produto, 14%. E o cancelamento de compra realizada pela internet após ter recebido a encomenda, 14% dos entrevistados. O gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, lembra que, para cobrar as autoridades, o consumidor deve primeiro dar o exemplo de comportamento. Apenas 34% dos consumidores afirmam que tiveram êxito ao extrair vantagem, seja de empresa ou seja do governo. Então, a gente vê que, em geral, esse tipo de fraude contra empresas e contra o governo não é uma situação bem sucedida, mas que precisa levantar, sim, um pouco esse tema para a gente refletir o papel da sociedade. Quando a gente cobra muito dos governantes, dos políticos, a sociedade também tem que se posicionar e se comportar de maneira adequada, né? Evitando esse tipo de ilícito, seja contra a empresa, seja contra o governo. As tentativas de fraude contra o governo foram admitidas por 9% dos entrevistados, que praticaram atos como não declaração de posse de algum bem ou obtenção de recibos falsos para abatimento de imposto de renda, por exemplo. Os brasileiros, eles realmente precisam ter consciência de que uma fraude contra o governo tem impacto para a sociedade como um todo. Não basta cobrar políticos e governantes se a gente não dá um bom exemplo, né? A declaração de bens com valores inferiores ao correto, o uso de documentos falsos, a falsificação de assinatura completam a lista de comportamentos entre os que buscaram levar vantagem sobre o governo. Em termos absolutos, 1,5 milhão de consumidores admitiram esses tipos de fraudes, um número menor do que o observado em fraudes contra empresas e pessoas. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Jornal Cidade, nesta quinta-feira, 4º dia do mês de novembro. Foi um prazer, uma alegria, querido ouvinte internauta, razão de ser do nosso trabalho estar com você. Estaremos de volta amanhã, às 10h30, ou a qualquer momento, se um fato vier justificar uma extraordinária. Que todos tenham uma tarde cheia de paz, de amor, saúde
e multiplique bênçãos maravilhosas em sua vida. Até amanhã às 10h30 ou a qualquer momento, se um fato justificar uma extraordinária. Abençoada tarde, ouvinte internauta. Você acabou de ouvir Jornal Cidade. Estaremos de volta amanhã às 10h30 ou a qualquer momento, se um fato justificar. Jornal Cidade.